Olá, meu nome é Jéssica Rodrigues, sou produtora cultural há 10 anos. Tive uma empresa chamada Contorno Produções, em que a gente produziu durante 7 anos espetáculos de toda a cena teatral paulistana. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre teatro independente. A partir de uma ideia que você tem, como que você desenvolve essa ideia para que você possa conseguir uma venda, um edital ou fazer a partir de bilheteria. Então, a primeira coisa é, eu tenho uma ideia. Essa ideia, ela pode ser um texto que você leu, uma pessoa que você queira trabalhar, um grupo que você tem e você já tem uma pesquisa. Ela pode surgir de diversas maneiras. E o importante é você fazer 4 perguntas para você mesma, para você chegar em 2 respostas, que é: qual é o seu público? E algumas estratégias que você possa seguir para alcançar a venda ou a bilheteria ou o edital que você queira. Então, a partir disso, a partir da sua ideia, você vai perguntar qual que é o assunto. Esse texto, essa pesquisa, essa pessoa que você se inspira ou que você quer trabalhar, trata sobre o quê? É sobre relações de poder, sobre homossexualidade, sobre racismo, xenofobia, etarismo. É sobre o quê? O que que você quer falar com esse projeto? E a partir disso, você vai se perguntar como eu vou falar, né? Qual é o gênero? Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Então, vai ser um teatro imersivo, uma comédia, um drama, uma performance, dança, teatro com audiovisual. O que que você vai, como você vai reproduzir a sua ideia no palco. E a partir disso, você vai começar a elaborar a sua ficha técnica, ou seja, o diretor, iluminador, coreógrafo, cenógrafo, todas as pessoas que vão compor essa ficha técnica para você começar a chegar numa previsão de estreia. Essa previsão de estreia, ela pode ser algo dado, por exemplo, eu preciso estrear em 3 meses porque eu tenho pauta no Teatro X. Ou eu preciso me resguardar, ter essa ficha técnica, ter essa ideia e conseguir daqui um ano estrear com algo vendido, um edital, um prêmio, um fomento, algo assim. Então você tem que começar a alavancar todas essas perguntas para você chegar em quem eu vou vender e como eu vou vender, seja por bilheteria ou edital. E aí a gente começa numa planilha de custos simples aqui, e a gente está falando sobre gastos mais específicos e também eu não estou elencando a equipe de criação. Por quê? A equipe de criação, ela vai muito com o que o projeto tem a oferecer e a equipe tem a solicitar. Então, os atores, eles vão ser pagos por quanto tempo de ensaio, quanto tempo de apresentação. A direção artística, quanto tempo ela vai ensaiar e quanto ela vai ganhar também por esse direito autoral da direção artística. A direção de produção, quanto ela vai ganhar para fazer todo esse mecanismo da produção completa. O iluminador, o figurinista, cenógrafo e às vezes sonoplasta. O quanto eles vão ganhar por essas criações, certo? A partir disso, a gente vem para alguns lugares que eu gostaria de exemplificar melhor aqui. Porque aí eu acho que tem mais a ver com coisas que são concretas do que subjetivas. Então vamos lá, material de figurino. Aqui está um valor super baixo, que é de R$ 100 por pessoa, considerando que tem 11 atores, mas podem ter 2, 3. Então vamos considerar que nessa planilha nós temos 11 atores. Cada ator vai gastar R$ 100 com uma calça, uma camiseta, ou um vestido, ou algum adereço do figurino que vai compor aquela persona. E aí, a partir disso, a gente tem que pensar em material de cenário. Quando vai se gastar com material de cenário? Aqui eu coloquei material de cenário e iluminação, porque o cenário e a iluminação podem ser algo conjunta. Então, por exemplo, estou construindo uma casa e vão ter nesse cenário abajures, vai ter um lustre,
ou não, vai ser uma performance. E aí nessa performance vão ter várias iluminações interagindo no espaço. Então, para você começar a pensar nessa planilha de custo como produtor, você tem que saber minimamente o que essa encenação vai precisar, né? O que o diretor, o figurinista, o cenógrafo estão imaginando para essa produção. A partir disso, os adereços. Adereços é o quê? Ah, esse fone, um post-it, uma cadeira de cenário, mas é uma mesa com um arranjo em cima. O arranjo em cima, ele é um adereço. O que são esses adereços que vão fazer parte dessa encenação? É sempre bom lembrar que cenotécnico é contratado para a construção do cenário. Não necessariamente o cenógrafo é um cenotécnico. Então, é sempre bom pôr separado. Lembrando que esses valores são bem reduzidos, considerando uma planilha de baixo custo para teatro independente, que vai se custear acerca da bilheteria. A partir disso, a gente vai para a diária do espetáculo. O que você precisa numa diária de um espetáculo? Você precisa de um produtor, você precisa de um técnico de operação de luz, um técnico de operação de som. Vai ter projeção? Se tiver projeção, você vai precisar de um técnico de vídeo. O cenário é muito grande, então se o cenário for muito grande, você vai precisar de diretor de palco, ou um assistente de cenografia, um assistente de palco. Você tem que começar a mensurar dentro desse projeto o que você precisa. Nessa versão aqui, eu coloco um técnico de som e luz operando a mesma coisa, por exemplo. Que às vezes é uma trilha. Mas se são muitas trilhas, você não vai conseguir que o mesmo técnico opere trilha, luz, vídeo. Então você vai precisar destrinchar. Então, a planilha de custo, ela é muito baseada na sua encenação. É muito difícil dar um modelo principal, tendo em vista que cada encenação ela é única. E é isso que se faz a arte, né? Cada encenação ser única, cada espetáculo ser uma coisa especial, uma coisa que não vai ser reproduzida de diversas maneiras. Então, toda vez que eu vou produzir, por exemplo, eu tento entender o que é aquele espetáculo, o que ele precisa, porque não vai ser uma tabelinha que vai mostrar o que todos os espetáculos precisam no mundo. Nunca. Então, parta do pressuposto de que você precisa entender esse espetáculo que você está produzindo, ou que você está tendo a ideia e você está sendo produtor dele mesmo. Então, vamos lá. Aqui nessa planilha específica, que eu estou dando só uma margem, assim, para vocês entenderem algumas rubricas que precisam ter, como se o técnico operador de luz fossem o mesmo e não tivesse técnico de vídeo, certo? E nem contra-regras, porque é um cenário simplista, por exemplo. E aí, a gente vai para a próxima rubrica, que é objetos perecíveis. O que é um objeto perecível? É um sangue falso que você usa, é uma banana que você come em uma apresentação, um suco de uva que você leva e coloca num cálice. Coisas assim são objetos perecíveis. E esses objetos perecíveis, eles precisam estar contemplados no seu orçamento. Porque senão, depois, vira uma margem muito grande dentro de um orçamento que você pode não estar prevendo. Porque, por exemplo, também, seu cenário é um piso, só um piso. Você vai precisar de objetos de montagem. Você vai precisar de fita, ou seu cenário pendura a partir de cordas ou relevans. Você precisa entender quais materiais você precisa para o dia a dia daquela apresentação, que entraria em objetos perecíveis ou de montagem, ou os dois, porque às vezes tem os dois. A partir disso, a gente vai para a divulgação, né? Que é um registro em foto. É muito importante que tenha fotos para a imprensa, fotos para as mídias sociais, que a gente vai falar um pouco mais de divulgação um pouquinho mais para frente. É muito importante que você tenha um registro em vídeo para que você possa divulgar o seu espetáculo
tanto em redes sociais, com teasers, ou também em programas com teasers, ou também você possa divulgar seu projeto para festivais. E aí você vai precisar de um vídeo na íntegra do seu projeto. Então, é muito necessário que você tenha foto e vídeo para que você possa vender esse projeto futuramente e também no presente dessa temporada, que seja independente. A partir disso, você vai precisar também de um designer gráfico, alguém para fazer o flyer, o seu conteúdo que vai para as mídias sociais ou que você vai imprimir, que seja um flyer, um programa, um cartaz, algo assim. Flyer, impressão de flyer, ou impressão de cartazes, ou impressão de programa, coisas assim sempre vão estar envolvidas. Divulgação online, posts patrocinados, ou assessoria de mídias sociais, alguém que vai mover as suas redes sociais, que vai postar para você, que vai conseguir direcionar o seu conteúdo estrategicamente para públicos que você queira abarcar. Por isso que é tão importante você saber o público que você quer atingir. E assessoria de imprensa, que é completamente fundamental. Se você quer ter uma visibilidade em blogs, revistas, jornais, ou até com jurados de prêmios. É muito importante eu retificar novamente que essa planilha é uma planilha simplificatória, uma planilha simplista, que tem algumas rubricas das quais você vai precisar e que você vai precisar elaborar a sua planilha de acordo com o seu espetáculo e com o que você vai poder gastar e o que você quer alcançar. Eu fiz essa planilha para pensar assim, ó, total desses gastos bem simplistas dá 24.200 por 20 apresentações, considerando que temos 11 pessoas de elenco e 20 apresentações, certo? Então a gente vai gastar R$ 24.200, considerando coisas muito simples. A partir disso, a gente vai pensar o quê? Qual lugar eu vou me apresentar? Considerando que a gente só está recebendo a verba de bilheteria. A gente precisa fazer um orçamento, uma previsão de bilheteria, para a gente saber se aquele teatro que a gente escolheu é o melhor teatro para retornar à bilheteria o que eu vou gastar. Porque às vezes o teatro é maravilhoso, ele é lindo, ele tem super a ver com o espetáculo. Mas ele não vai te dar o retorno de bilheteria. E às vezes esse retorno tem a ver com espaço do teatro, onde ele se localiza. Onde ele se localiza tem a ver com o seu público. Ou, às vezes, o espaço se localiza num lugar que não tem a ver com o seu público, mas as pessoas do seu público frequentam aquela região. Então, você tem que entender tudo sempre pensando no público e nesse retorno que você vai ter a partir também dos assentos. Ou seja, Teatro Pequeno Ato, ele tem 40 lugares, certo? Quando você vai fazer uma previsão de bilheteria, é muito importante que você não pense que você vai ter a casa 100% lotada sempre. Porque a gente sempre tem que pensar que a gente vai ter menos para que, se a gente estiver lotando, a gente receba um lucro. E não que a gente considere a casa lotada como mínimo. Isso é uma parte de uma estratégia também de produção, para que você não se embase em algo que não pode ser real ou pode ser real, para que você tenha uma margem de erro. Então aqui, por exemplo, eu considero, na primeira planilha à esquerda, 80% da casa lotada, tendo que a lotação máxima da casa é 45 lugares, 20% de convidados, 20%, e dos vendidos, 20% inteira e 60% meia. Isso daria R$ 14.112. Isso abrange o que você está gastando? Não. 40% da casa dá um total de R$ 6.400. Dá o que você precisa quando você fez aquela planilha primeira de gastos? Também não. Então, quando você vai para um Centro Cultural São Paulo, por exemplo, que a lotação máxima da casa é 140 lugares,
você já pensa assim, talvez eu consiga vender o ingresso 40-20. E aí você faz uma contagem de 80% da casa lotada, dá 43.904. Ah, então 80% da casa lotada no Centro Cultural São Paulo já paga os meus custos da temporada. 40% da casa não paga. Então eu preciso ter pelo menos uns 60% da casa. E você começa a entender a estratégia que você vai ter e a quantidade de público que você precisa ter para você alcançar aquela previsão que você fez anteriormente de custo. Aqui eu coloco lugares com administração pública. O que é esses lugares, né? Por que a gente procuraria esses lugares? Porque esses lugares, a manutenção deles, eles vêm a partir de uma verba pública e eles não cobram a locação diária de manutenção do espaço, como em teatros privados. Lembrando que é sempre importante a gente ocupar tanto teatros privados quanto teatros, centros culturais públicos. Nós temos diferentes eixos aí de público que a gente alcança, de coisas que a gente pode conquistar, fomentando grupos, teatros, pesquisas de teatros independentes e também fomentando a cultura pública, né, de São Paulo, do estado e tudo mais. Esses teatros aqui, a gente está falando sobre a capital de São Paulo. Então, a gente tem casas de cultura, a gente tem teatros, centros culturais e as fábricas de cultura que são geridas de maneira municipal, estadual e federal diversas. Aqui eu queria colocar uma reflexão que é do livro de Dimensões da Cultura, Políticas Culturais e Seus Desafios, da Isaura Botelho. Eu vou dar uma lida. Não se pode considerar a questão dos públicos da cultura como se ela fosse autônoma, isolada de outros fatores. O desejo por cultura, ele não é natural, mas ele é cultivado. O que significa que não existe público a priori, eles são formados. Se sabemos que o desejo por cultura não é natural, mas ele é cultivado, fica claro que a adesão das pessoas a práticas culturais não é natural. As iniciativas de democratização têm ignorado o contexto sociológico e as barreiras simbólicas que envolvem as práticas de natureza artística e cultural, além do peso das variáveis sociodemográficas, como nível de educação, faixa etária, renda e localização domiciliar. A estas se deve acrescentar uma variável oculta e de peso indiscutível, que é a bagagem cultural herdada de um ambiente familiar afeito a práticas culturais. Sempre se espera que, por mais que uma política democrática e bem engendrada, o acesso desse público visto como único e homogêneo às culturas e às artes mais tradicionais entendidas como a cultura estará garantido. No entanto, por paradoxal que pareça, pesquisas mostraram que políticas de subvenção terminam por reforçar essa desigualdade de acesso, uma vez que favorecem aquela parcela da população que já detém a informação cultural, as motivações e os meios de cultivar. Se o processo de criação ele é tão importante para a cultura quanto o resultado, do ponto de vista do enfoque das palavras de ordem das políticas, seja dos poderes públicos, uma perspectiva global, seja das instituições públicas ou privadas, é necessário avançar no sentido dessa pluralidade e multiplicidade de iniciativas que propiciem uma diversidade de vozes e propostas que constituam múltiplos desenvolvimentos pessoais. Trata-se de trazer, de fato, o olhar sobre diversas práticas da população, dando-lhes uma centralidade até hoje que nunca ultrapassou o plano retórico. Trata-se, então, de dar à vivência a participação ativa dos indivíduos, seja na infância, seja na vida adulta, uma prioridade que nos nossos sistemas educacionais não reconhecem e pelas quais eles não se interessam. Ter a oportunidade de vivenciar a dança, o teatro ou a música
é a melhor maneira de aprofundar a relação com as artes, incidindo diretamente sobre as formas de fruição do indivíduo, permitindo ultrapassar a relação de mero entretenimento para transformá-la numa prática que se desdobra num processo de desenvolvimento pessoal. Assim, para alimentar adequadamente o circuito de criação, difusão e fruição, a formação deve ser considerada em sentido amplo, a formal, instituída na escola, e a informal, continuada, pela oferta e oportunidade em equipamentos culturais diversos. Então, tudo que a gente está falando até agora tem a ver com a nossa ideia, a nossa criação e o público que a gente quer alcançar. E como a gente vai alcançar esse público? Porque a gente faz o teatro, a dança, a performance, o espetáculo para alcançar alguém, porque a gente acredita em algo, a gente acredita que aquilo que está sendo dito no espetáculo, aquilo que está, aquela reflexão, ela pode ser boa, ela pode trazer uma experiência para outras pessoas. Então, quem são essas pessoas? Como a gente pode abarcar essas pessoas, visto que a adesão à cultura ela não é natural, ela não é construída? Como a gente pode construir esse caminho e continuar esse caminho? Porque não é só alcançar esse público uma vez, mas sim fomentar para que, de diversas maneiras, ele volte à cultura. Ele volte ao teatro, à dança, à performance, ele procure mais aquilo. Então, a gente tem algumas maneiras de fazer isso, que aqui eu cito algumas, que é assessoria de mídias sociais, como a gente pode utilizar a era do digital de uma maneira que a gente alcance um público jovem, pessoas que estão no TikTok, no Instagram o dia inteiro, como que a gente consegue trazê-los para o teatro, para as nossas ações digitais, para as nossas criações? Como a gente pode, através da assessoria de imprensa, conseguir jornais, revistas, e também não só jornais, revistas da cultura, mas coisas que tenham relação com a temática, com a ideia que você teve lá no começo, com o gênero que você está trazendo. Então, quais as revistas de comédia, ou as revistas que são documentais, ou revistas que falem sobre o tema, que são revistas LGBTQIA+, ou que falem sobre racismo? Como que você pode abranger de diversas maneiras, pensando no tema, no gênero e na sua ficha técnica? Como que eu vendo a minha ficha técnica? Como que eu vendo o ator, o diretor ou o iluminador que está fazendo o seu projeto? Como que eu consigo abarcar de todas as maneiras possíveis e não só da básica? E não só pensando assim, eu tenho um projeto e pensar só em uma abertura. O texto, ele é famoso. Não, tá, o texto é famoso, mas quais são todas as outras aberturas que você pode dar dentro desse texto, dentro desse espetáculo? Como que eu posso alcançar escolas? Como que eu posso ligar para ensino médio, fundamentais? Às vezes é um espetáculo infantil, primeira infância. Como que eu consigo incluir essas escolas na minha programação? Como eu consigo incluir ONGs, Centros de Referência à Mulher, ou fazer uma sessão com acessibilidade em Libras, audiodescrição, e chamar ONGs que tenham a ver com o PSD, ou que tenham um público PSD, ou que tenham um público LGBTQIA+, ou que tenham um público de idosos, ou coisas desse tipo. Alunos de cursos de cultura, como que eu consigo falar com escolas de dança, escolas de teatro? Como que eu consigo chamar esses alunos para participarem do meu espetáculo? Material gráfico impresso, como que eu distribuo melhor esse material? Porque não adianta só eu imprimir flyer, imprimir um programa. Onde eu vou distribuir esse material?
Onde eu vou colocar os meus cartazes? Porque senão é só lixo impresso. Então ele tem que ser muito bem estratégico. Tem um projeto da Plateia, chamado Plateia, da Secretaria Municipal da Educação, que eles trazem professores da educação municipal. Como que eu posso fazer parceria com eles para trazer esses professores? Tem um projeto chamado Eu Faço Cultura, que ele é patrocinado pela Caixa. Como que eu me inscrevo nesse projeto? Porque eles distribuem ingressos para escolas, ONGs, microempresários. Como que eu posso, a partir do meu projeto, abranger mais pessoas e retornar em bilheteria e depois conseguir vendas com esse projeto? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma primeira base, né? Ela fala um pouco sobre o teatro independente, sobre como eu consigo fazer um orçamento de baixo porte, não considerando orçamento de médio e grande porte, e como eu consigo, com a minha bilheteria, pagar esses custos. Eu espero que tenham gostado. E é isso, pessoal. Um beijo.